Bem-vindos ao canal Vozes e Contos. Meu nome é Sebastião e hoje eu quero compartilhar algo que aconteceu em uma noite que jamais esquecerei. Se você gosta de histórias de mistério e terror, inscreva-se no canal para não perder nenhuma. Esta é uma daquelas noites que eu nunca imaginei reviver, mas talvez ao compartilhar eu consiga finalmente deixar isso para trás. Prepare-se para uma história que vem das profundezas da minha memória. A história da noite em que ouvi um uivo que parecia vir de outro mundo. Aquela noite começou como qualquer outra. Eu voltava da cidade vizinha, depois de resolver algumas coisas, e o relógio já passava da meia-noite. Decidi caminhar até minha casa, pois o ônibus só passaria na manhã seguinte, e eu tinha o hábito de caminhar pelas estradas do sertão. Era minha rotina, e aquele caminho era bem familiar. Mas ao pisar no começo da trilha que levava até a minha vila, senti um arrepio. A noite estava extremamente silenciosa, mais do que o normal. Só o brilho da lua cheia iluminava a estrada de terra, projetando sombras alongadas das árvores ao redor. O brilho da lua era tão forte que parecia aumentar a escuridão nas sombras. Às vezes esse brilho é acolhedor, mas naquela noite era diferente. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela estrada deserta, e a única companhia que eu tinha era o som dos meus próprios passos. De repente, sem qualquer aviso, um uivo cortou o silêncio da noite. Foi um som que fez meu coração parar por um segundo. Um uivo longo, profundo, que carregava algo que eu só posso descrever como desespero. Uma dor que só quem já passou por uma perda irreparável poderia entender. Mas eu estava sozinho ali. Tentei me convencer de que era apenas algum animal perdido. Talvez um cachorro de algum vizinho. Mas havia algo naquela noite, algo no fundo do meu ser, que me dizia que não era só isso. Continuei caminhando, agora mais atento. As árvores ao redor pareciam se inclinar sobre mim, como se me observassem. Cada galho parecia formar figuras sombrias, e o som das folhas balançando ao vento se tornava cada vez mais ameaçador. Em certo ponto, olhei para o alto da colina que margeava o caminho e percebi uma sombra maior. Era uma figura imóvel, escura, mas com uma forma humana. Meu coração batia acelerado. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender o que via, mas aquilo não se movia como humano. Era alto, com ombros largos e mesmo parado, emanava uma presença sinistra. Subitamente, o uivo soou novamente desta vez. Aquela figura estava lá, parada, como se me encarasse de cima da colina. O uivo ecoava pela noite e a cada segundo parecia mais alto, mais próximo. Respirei fundo e tentei me acalmar, mas foi inútil. Minhas pernas estavam tensas, como se quisessem correr, mas meu corpo, por alguma razão, não se movia. Eu estava enraizado no chão, preso pelo medo. O ar ao meu redor parecia ter ficado denso, difícil de respirar. E então, de repente, aquela figura se mexeu. Lenta, quase calculadamente, ela começou a descer a colina, se aproximando de mim com uma calma que só um predador teria. Meus olhos estavam fixos nela, cada músculo do meu corpo em alerta. Acelerei o passo, tentando manter o máximo de calma possível. Não queria correr e mostrar meu medo. Algo em mim dizia que isso só atrairia mais aquela coisa. Mas, enquanto eu caminhava, uma onda de pavor começou a se espalhar pelo meu corpo. E então senti um cheiro estranho, forte, que parecia encher o ar ao meu redor. Era uma mistura de carne queimada e algo metálico, um cheiro que nunca havia sentido antes, e estava ficando mais forte. Vinha de trás de mim. Minha respiração ficou entrecortada. Virei-me por um breve segundo e, para minha surpresa, a figura estava ainda mais próxima. Seus olhos eram como duas brasas, brilhando na escuridão, fixados diretamente em mim. E naquele momento eu soube, sem sombra de dúvida, que aquilo não era humano. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Comecei a correr. A estrada parecia mais longa do que nunca. Meu coração martelava tão forte no peito que eu quase podia ouvi-lo ecoar na noite. Meu único objetivo era chegar em casa, me trancar e tentar esquecer que aquela noite havia acontecido. Mas a cada passo, o uivo ficava mais alto, como se estivesse ganhando terreno. E então uma voz dentro da minha mente, quase como um sussurro, me dizia para olhar para trás. Parei por um instante, o suficiente para notar que aquela coisa tinha parado também. Ela apenas me observava, seus olhos brilhando no escuro. Eu não sabia se estava alucinando, mas era como se, por um momento, pudesse ouvir uma risada abafada, baixa, vinda daquela criatura. Ela sabia que eu estava com medo e parecia estar se alimentando disso. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal Vozes e Contos.
Aqui os mistérios e os medos antigos sempre têm um lugar. Agora, prepare-se, pois o pior ainda estava por vir. Reunindo coragem, corri o mais rápido que pude até finalmente avistar minha casa ao longe. Ao chegar, minhas mãos tremiam tanto que demorei para conseguir abrir a porta. Entrei, fechei a porta com estrondo e travei todas as fechaduras. Sentado no chão, ofegante, tentei acalmar minha respiração enquanto ouvia apenas o silêncio ao meu redor. Eu me convenci de que estava seguro, que aquilo tinha sido apenas um pesadelo acordado. Mas então de fora ouvi passos se aproximando, passos lentos, pesados. Pareciam vir do lado de fora, perto da minha janela. Tremendo, me arrastei até ela e espreitei por uma pequena fresta da cortina. O que vi me paralisou completamente. A criatura estava ali, parada em frente à minha janela, me observando. Seus olhos fixos nos meus, como se soubesse que eu estava espiando. Ela levantou a cabeça e soltou um uivo que parecia sacudir as paredes da casa. Fechei os olhos, implorando para que fosse embora. E como se tivesse ouvido meu pedido, ela começou a se afastar lentamente, desaparecendo na escuridão da noite. Fiquei ali, imóvel, até o sol nascer. E mesmo com a luz do dia, o medo não me abandonou. Se inscreva no canal Vozes e Contos. E lembre-se, nunca ande sozinho em uma noite de lua cheia, principalmente no sertão, porque nem sempre o que uiva à noite é apenas um animal. Eu morava em uma casa simples, na beira da vila, e sempre fui acostumado a dormir cedo e acordar ao primeiro canto do galo. Mas naquela noite, algo estava estranho. A lua estava cheia e brilhava como um farol, mas tudo ao redor parecia abafado, como se o tempo tivesse parado. Estava quase adormecendo quando ouvi as primeiras batidas na porta. No começo achei que fosse o vento, mas então vieram de novo, fortes e insistentes. Olhei pela fresta da janela e avistei uma figura parada no limiar da escuridão. Parecia um homem, mas havia algo de anormal em seus movimentos. Ele permanecia ali, me observando, com uma postura estranha, quase animalesca. Ao abrir a porta, vi um rosto que jamais esquecerei. Tinha um olhar insano, feroz, com um brilho amarelado que parecia vir das profundezas do inferno. Tentei falar, mas ele soltou um rosnado baixo. Fechei a porta imediatamente e tentei respirar, mas o pavor tomava conta de mim. Se está gostando dessa história, inscreva-se no canal Vozes e Contos para mais relatos de terror como este. As batidas na porta ficaram mais intensas, e ele começou a arranhar, como se estivesse tentando entrar à força. Tranquei todas as janelas e me escondi no quarto, ouvindo seus passos pesados pelo lado de fora. A sensação de ser caçado era real e desesperadora. Espiei pela janela e vi que ele estava de costas, mas então ele se virou e vi seu rosto se transformando, com dentes afiados surgindo e um pelo grosso tomando seu corpo. O som de ossos estalando me deixou paralisado. Ele não era humano, e naquele momento, tudo que restava era torcer para que ele fosse embora. Se inscrevam no canal Vozes e Contos e lembrem-se, nem sempre estamos sozinhos na escuridão da noite. Meu nome é Antônio, e vou contar uma experiência aterrorizante que vivi nas profundezas da floresta. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e não perder histórias como essa. A floresta sempre foi meu lugar de refúgio. Desde pequeno, aprendi a caçar e explorar suas trilhas com meu pai. Ele sempre me dizia que a floresta era como uma mãe, que podia acolher, mas também podia castigar. Eu nunca tinha entendido bem o que ele queria dizer até aquela noite. Naquela noite, tudo estava diferente. O ar parecia mais denso, pesado, e o silêncio era assustador. Nem mesmo os pássaros ousavam cantar. A lua cheia iluminava a floresta de uma maneira que cada sombra parecia ganhar vida própria. Eu estava caminhando por uma trilha que conhecia bem, mas mesmo assim sentia uma inquietação crescente. Depois de algumas horas de caminhada, avistei uma cabana abandonada. Lembrei-me de que meu pai havia mencionado algo sobre essa cabana, que ela tinha sido usada por caçadores há muito tempo, mas que agora estava deserta. Decidi que seria um bom lugar para descansar um pouco e talvez passar a noite. Aproximando-me da cabana, senti uma estranha sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas não vi nada além das árvores e da escuridão entre elas. Entrei na cabana, coloquei minha mochila no chão e me sentei em um canto, tentando afastar os pensamentos ruins. Foi quando ouvi os primeiros passos. No começo pensei que fosse algum animal, talvez um veado ou um javali.
mas os passos eram pesados demais, lentos e deliberados, como se a coisa que os fazia soubesse exatamente onde eu estava. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu me levantei lentamente, tentando não fazer barulho. Os passos se aproximaram da cabana, e pude ouvir algo farejando o ar. Segurei minha respiração, tentando me convencer de que era só um animal qualquer. Mas então eu vi. Pela fresta da janela, vislumbrei uma criatura que parecia meio homem, meio besta. Seus olhos brilhavam no escuro, refletindo a luz da lua, e seus dentes afiados eram visíveis mesmo àquela distância. Sua pele parecia se contorcer, como se estivesse lutando para se manter naquela forma. E então soltou um uivo rouco que ecoou pela noite, fazendo minhas pernas tremerem. Ele sabia que eu estava ali. A criatura começou a rondar a cabana, arranhando as paredes de madeira com suas garras. O som era horrível, como unhas arranhando um quadro negro, e eu tentava controlar o pânico crescente. Quando percebi que ele estava prestes a entrar, meu instinto de sobrevivência tomou conta. Corri para a saída de trás e fugi floresta adentro. Corri sem olhar para trás, o som de meus passos abafado pelo pulsar frenético do meu coração. A criatura me seguiu, seus uivos ficando cada vez mais próximos. Eu tropeçava em raízes e galhos, mas não ousava parar. Depois de uma longa corrida, finalmente cheguei à beira de um rio. A água corria rapidamente, e eu sabia que atravessá-lo poderia ser minha única chance de despistar a criatura. Entrei na água gelada e nadei o mais rápido que pude para o outro lado. Quando finalmente alcancei a margem oposta, olhei para trás e vi a criatura parada na beira do rio, me observando com aqueles olhos brilhantes. Ela soltou um último uivo, mais alto e mais longo do que os anteriores, e então desapareceu na escuridão. Eu estava exausto, mas continuei correndo até chegar a uma clareira onde sabia que havia um pequeno vilarejo. Quando finalmente vi as luzes das casas, senti um alívio imenso. Bati na porta da primeira casa que encontrei e fui acolhido por um velho e sua esposa, que ao verem meu estado não fizeram perguntas. Apenas me deram comida e um lugar para descansar. Passei a noite ali, mas não consegui dormir. A imagem da criatura e o som dos uivos ainda ecoavam na minha mente. No dia seguinte, agradeci ao casal e voltei para casa. Não contei a ninguém o que havia acontecido naquela noite. Quem acreditaria em uma história dessas? Se essa história está te prendendo, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Aqui, sempre há algo a mais para contar. Desde então, evito a floresta durante a noite. Ainda a visito durante o dia, mas sempre com uma sensação de alerta, como se estivesse sendo vigiado. Às vezes, acho que vejo sombras se movendo entre as árvores, e ouço uivos distantes que me fazem recordar daquela noite. Não sei o que era aquela criatura, mas sei que ela ainda está lá, nas profundezas da floresta, esperando o momento certo para voltar. Obrigado por acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal Vozes e Contos, e lembre-se, a floresta guarda mais do que podemos imaginar.